Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje é aula de responsabilidade, porque hoje nós vamos falar do espaço geográfico, tá? Conteúdo esse que você vai encontrar na semana 4 do seu PET 5. E por que aula de responsabilidade, professor? Porque o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, ou seja, tem muito conhecimento para a gente estar discutindo aqui. Bom, para isso o objetivo da aula é conhecer os conceitos geográficos, tá? E entender a importância desses conceitos para compreender a superfície terrestre. A geografia, ela é uma ciência que busca compreender as composições e inter-relações entre a sociedade e a natureza. É isso mesmo, quarto ano. Geografia não é só uma disciplina que o professor fica dando em sala de aula, não. Ela é uma ciência. Ela nasceu para pensar essas inter-relações e buscar compreender o que o ser humano faz aqui na superfície terrestre. Por isso, o seu objeto de estudo, como eu já falei, é o espaço geográfico. E o espaço geográfico seria o local onde estão presentes os elementos naturais e as transformações realizadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Repito, o espaço geográfico, então, ele busca compreender os elementos naturais que existem na superfície terrestre e entender também as transformações que o ser humano realiza na superfície. Eu sou muito fã dessa imagem que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque essa imagem ela busca compreender essas inter-relações que ocorrem na superfície terrestre. Ela representa o planeta Terra, e esse planeta Terra marcado aí por uma formação, vamos dizer, de uma vila, né? Ao fundo eu tenho a formação de um espaço urbano, outro espaço urbano aqui. Eu tenho linhas, né, onde vão acontecer estradas, onde vão acontecer os fluxos de pessoas e de mercadorias. Eu também tenho a paisagem natural, por exemplo, eu posso considerar que essas formações de árvores representam formações de clima tropical. Ao fundo da imagem eu tenho uma formação de montanhas com topos com gelo, né? E também tenho aqui, além do oceano, a praia. Ou seja, percebam que o planeta Terra ele é cheio de elementos, tanto naturais quanto humanos. E todos estão em relação, ou seja, todos estão interagindo. Bom, para entender o espaço geográfico é necessário utilizar as categorias de análise, chamadas categorias de análise geográficas. Tá? E para que servem essas categorias? As categorias servem para fazer a análise espacial, ou seja, ajudar na leitura dos diferentes fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. É super importante, quarto ano, compreender que na superfície terrestre os fenômenos naturais eles acontecem em diferentes escalas. Então eu tenho escalas que são bem locais e escalas que são globais, nós chamamos de escalas planetárias. E como o papel da geografia é compreender essas transformações, nessas variações de escalas, é necessário que tenha então essas categorias. No caso, as categorias são a categoria o lugar, a paisagem, a região e o território. Entendendo um pouco melhor essas categorias, a categoria lugar, que também é chamada de lugar geográfico, ela está relacionada com aquela escala menor, a escala do cotidiano. Está relacionada com a nossa casa, com o nosso quintal, a escola que estudamos, a praça que visitamos, a padaria, a rua, ou seja, o nosso bairro. Ver a geografia através do lugar é ver uma geografia através dos olhos daqueles que frequentam aqueles espaços geográficos. Quando eu falo de paisagem, já estou falando de poder ver a transformação que acontece ao longo do tempo. Ver a paisagem geográfica é compreender que a cada ano, a cada década, a cada momento da nossa história, ela é transformada. E transformada por quê? Porque o ser humano ele precisa sempre estar transformando o espaço para melhor adaptar às suas necessidades. Quando eu falo de região, eu estou falando de organizar a superfície terrestre através de critérios. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma regionalização. A regionalização mais conhecida e mais usada do nosso cotidiano é a regionalização do IBGE, a chamada 5 regiões do IBGE. Lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Daí ele é responsável por fazer os estudos demográficos e econômicos que acontecem no Brasil.
E por fim temos a categoria território, que busca compreender o espaço geográfico através da relação de poder. Bom, conhecendo já as categorias de análise, vamos aprofundar em outros conceitos que existem para facilitar o entendimento da geografia e da sua atuação dentro do campo da ciência. O primeiro conceito é o espaço natural. O espaço natural, então, é o espaço geográfico que não foi transformado pelo ser humano. É o espaço que foi construído, constituído pela própria natureza. Mas é sempre importante lembrar que praticamente não existem espaços naturais devido à influência do ser humano. Quarto ano, é bom lembrar. Quando eu falo influência do ser humano, a gente tem aquela noção de que é o ser humano presente naquele local. Não é bem assim. Qualquer reflexo da nossa ação é uma forma de influência. Então, quando eu tenho o aquecimento global, eu tenho o lixo nos rios, nos córregos ou nos mares, isso faz parte do ser humano. Ou seja, isso é um processo de influência no ser humano sobre aquele espaço. Trouxe aqui duas imagens, né? A primeira imagem é como que uma paisagem natural pode ser construída. No caso, eu trouxe a erupção, um vulcão entrando em erupção. E é super legal pensar em um vulcão entrando em erupção, porque um vulcão em erupção ele é um conjunto de fatores. Que fatores são esses? Lembrando que um vulcão ele entra em erupção a partir de movimentos tectônicos, ou seja, daqueles movimentos que são ocasionados pela ação da Terra sobre a superfície terrestre. No caso, o manto agindo sobre a superfície terrestre. Quando essa superfície terrestre, que são chamadas de placas tectônicas, se movimentam, elas podem fazer movimentos convergentes, ou seja, uma em direção à outra, movimentos divergentes, são movimentos que se separam, ou movimentos transcorrentes, são movimentos onde as placas elas andam paralelas uma à outra em direções opostas. No caso do vulcão, ocorre dentro desse processo uma zona de subducção, ou seja, é uma fratura na superfície e aí o vulcão entra em erupção. Quando o vulcão entra em erupção, lógico que ele pode gerar uma destruição de tudo que tem ao seu redor. Mas após a erupção, é importante lembrar que o que é derramado pelo vulcão, que nós chamamos de lava, pode formar um tipo de solo super cheio de nutrientes. Por isso que algumas sociedades moram tão próximo, porque o solo que é gerado da erupção dele pode ajudar na produção agrícola. Uma outra imagem é uma imagem relacionada ao continente antártico. Sim, a Antártica era um continente chamado continente gelado, por ser um grande pedaço de terra cheio de gelo. Vale lembrar que a Antártida, além de ser um continente, ela sofre hoje devido ao aquecimento global. Coloquei essa imagem para a gente refletir mesmo sobre essa influência do ser humano. Ou seja, o aumento da queima de combustíveis fósseis gera o aumento da temperatura do planeta. E esse aumento da temperatura faz com que pequenas partes da Antártida e também do Polo Norte estejam derretendo, o que pode gerar no futuro mudanças climáticas nas correntes marinhas e também até na biodiversidade marinha. Bom, falamos de espaço natural. Um outro conceito é o espaço humanizado. O espaço humanizado ocorre quando o espaço natural é transformado pelo homem. Toda transformação, ou seja, quando o ser humano ele chega em um local e ele percebe que vai ser necessário se ocupar, né, se apropriar daquele espaço, ele então precisa trabalhar. E esse trabalho então resulta na transformação da superfície terrestre. O melhor exemplo de como que o espaço, que a superfície terrestre pode ser transformada, eu gosto de mostrar sempre a paisagem urbana. Pois a paisagem urbana ela é um exemplo máximo de como a sociedade, como a superfície terrestre, ela é trabalhada de acordo com as necessidades do homem. Eu gosto de mostrar sempre a cidade de Belo Horizonte. Não me perguntem por quê, quarto ano, vocês sabem, né? Mas gosto sempre de mostrar Belo Horizonte por quê? Porque ao fundo nós temos a Serra do Curral, né, que é uma imagem linda, e também temos a formação dessa cidade, que é super interessante. Na história de Belo Horizonte era para ser apenas casas monofamiliares, ou seja, para viver apenas algumas famílias. Mas o número populacional foi crescendo de tal maneira que a cidade teve que ser alterada, ou seja, teve que fazer um trabalho, ou seja, uma transformação nessa superfície, mudando as casas de monofamiliares
plurifamiliares, ou seja, as pessoas um número maior de pessoas, de famílias vivendo dentro do mesmo metro quadrado. Bom, o espaço geográfico, então, ele é utilizado de acordo com as características políticas, sociais, econômicas e culturais de uma determinada sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque falei de espaço natural, falei de espaço humanizado, mas nós temos que lembrar que o ser humano ele vive em conjunto, ele vive em sociedade. E essa sociedade ela é moldada de acordo com as suas características. E se essa sociedade é moldada de acordo com as suas características, é óbvio que o espaço, né, a superfície terrestre, também será alterada de acordo com essas peculiaridades. Então, dessa forma, o espaço geográfico será apropriado de acordo com os recursos naturais existentes e sua possibilidade de suprir as demandas do ser humano. O que isso significa, professor? Significa que eu só vou ocupar aquele espaço se ele trouxer algum tipo de benefício, se ele tiver algum recurso natural para que eu consiga sobreviver. Um exemplo bem clássico, se eu quero fazer uma produção agrícola, eu não posso ocupar uma área desértica, eu tenho que ocupar uma área próximo a um rio. Dessa forma, além do trabalho, é necessário que haja a tecnologia, porque só o trabalho não adianta, só o trabalho eu vou conseguir transformar esse espaço, mas eu não vou conseguir fazer que haja uma velocidade, eu não vou conseguir atingir o meu verdadeiro objetivo. Então a tecnologia ela é responsável por produzir os bens e aumentar a velocidade de transformação do espaço geográfico. Perceba então a importância da tecnologia. A tecnologia é um conjunto de técnicas e são essas técnicas que facilitam a nossa vida como seres humanos sobre a superfície terrestre. Um exemplo bem legal, para a gente pensar sobre esse espaço geográfico e como a tecnologia atua sobre a superfície terrestre, é quando nós analisamos essa imagem. Essa imagem ela representa uma área de exploração de minério de ferro, e aí, observando, eu consigo trazer alguns itens. O primeiro item, eu consigo compreender que se aqui há minério de ferro, quer dizer que houve uma ocupação, uma apropriação desse espaço devido a uma necessidade. Que necessidade é essa? Ter minério de ferro. Tá? O segundo aspecto interessante, para eu conseguir atingir esse nível de exploração, esse nível de extrativismo, é necessário que eu tivesse uma tecnologia muito mais ampla do que apenas a minha força do trabalho. Por isso, foi criado então um tipo de tecnologia para atingir para ter essa potencialidade de exploração. Um outro item também que vale a pena pensar é que se houve a exploração, e se houve a apropriação, esse processo pode ocasionar um impacto ao meio ambiente. Ou seja, eu posso, com esse processo aqui da exploração mineral, poluir a atmosfera, poluir lençóis freáticos ou até cursos de rios que estão próximos àquele local. Além disso, também eu posso estar alterando o meu biótico, ou seja, a biodiversidade daquele ponto. Dessa forma, as formas de ocupação da superfície terrestre também é uma forma de compreender a dinâmica dos seres humanos no espaço geográfico. Ou seja, quando eu vejo um agrupamento, quando eu vejo um número de pessoas vivendo em sociedade sobre a superfície terrestre, eu consigo também entender como aquela população vive. Isso por quê? Porque o ser humano transforma o espaço de acordo com as suas necessidades e características culturais. Ninguém transforma o espaço sem ter um pensamento, sem ter uma característica cultural. Por isso que existem diferentes formas de ocupação sobre a superfície terrestre. Um bom exemplo é quando eu observo uma aldeia indígena. Quando eu observo uma aldeia indígena, eu consigo compreender o quê? Eu consigo compreender que, primeiro, essa aldeia ela tenta ocupar aquele espaço interagindo com o meio natural. Percebo também que eles constroem essa aldeia de uma forma circular, ou seja, mostrando que ali não existe um grupo que seja superior ao outro, tá? E também consigo entender que essa forma de ocupar ela vai ser diferente, por exemplo, de grupos que moram em regiões de maior altitude, como por exemplo na Cordilheira dos Andes, de
povos indígenas que vivem em áreas com clima mais ameno ou com clima mais frio, ou também consigo compreender povos indígenas que vivem em florestas de maior abundância em termos de vegetação. Bom, já que falamos sobre ocupação, também temos que falar sobre o tempo. E quando eu falo tempo, não há nada melhor que observar através da paisagem geográfica. Então, a paisagem geográfica, como já disse, ela busca observar a paisagem e compreender as transformações realizadas pelos seres humanos no espaço geográfico. A paisagem, ela apresenta elementos naturais e humanizados, que também podem ser chamados de elementos culturais. Ajuda na compreensão da dinâmica da transformação que ocorre ao longo do tempo. Quando eu falo ao longo do tempo, eu adoro mostrar a cidade de Ouro Preto. E por que eu gosto de mostrar a cidade de Ouro Preto? Muito simples. Ouro Preto, ela consegue nos mostrar como que a paisagem se transforma ao longo da história do homem. Por exemplo, se nós dividirmos aqui essa imagem ao centro, eu vou ter duas Ouro Pretos. Eu vou ter uma Ouro Preto baseada no processo histórico, né, de exploração de pedras preciosas e de ouro que aconteceu no Brasil. Tá? E ao fundo dessa paisagem eu vou ter uma Ouro Preto moderna, que foi construída ao longo do tempo, depois desse processo. Outro ponto interessante também é conseguir observar como que os elementos naturais e os elementos humanizados, também chamados de culturais, estão integrados. Por exemplo, ao fundo eu tenho a formação, né, de uma serra, eu tenho elementos como a vegetação, né, e que são chamados de elementos naturais. E também tenho a constituição aqui de igrejas, né, de casarões, todas essas são chamadas de elementos humanizados ou culturais. Bom, falamos muito na aula de hoje, falei muito sobre o espaço geográfico, então vamos começar a relembrar o que foi falado na aula de hoje. Bom, foi falado que a geografia é uma ciência que busca compreender as composições e inter-relações entre a sociedade e a natureza. O espaço geográfico seria o local onde estão os elementos naturais e as transformações realizadas pelos seres humanos ao longo desse tempo. Ou seja, o espaço geográfico é onde eu encontro os elementos naturais e é onde eu encontro as transformações que o ser humano fez para a sua ocupação, para a sua apropriação. Estudamos também que para entender o espaço geográfico utiliza-se categorias de análises geográficas, que são o lugar, a paisagem, a região e o território. E por que temos essas categorias? Para poder entender as diferentes escalas que os fenômenos acontecem na superfície, desde uma escala local até uma escala global. O espaço natural é aquele que não foi transformado pelo ser humano. Já o espaço humanizado ocorre quando o espaço natural ele é transformado pelo homem. Vimos também que o trabalho transforma o espaço e a tecnologia, né, é o conjunto de técnicas que produzem os bens e aceleram a modificação da superfície terrestre. Lembrando também, né, que o ser humano transforma o espaço de acordo com as suas necessidades e características culturais. Então, quando você baseia-se nesses conhecimentos, você então consegue compreender a importância da geografia e desse objeto de estudo que é chamado espaço geográfico. Além disso, a paisagem geográfica apresenta elementos naturais e humanizados, também chamados de elementos culturais.